A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Quero abrir a nossa Bíblia no livro de Primeira Carta de João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequei. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós vemos aqui na palavra de Deus que primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequei. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós vemos aqui na palavra de Deus que depois que o homem pecou, o pecado passou para todos. Romanos capítulo 3, versículo 3 diz que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Se todos pecaram, então Jesus, quando veio aqui a este mundo, veio para nos salvar. Está escrito no livro de João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Jesus veio para salvar. E a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoa. Deus veio salvar o branco, o preto, o rico, o pobre, todo tipo de pessoa, toda raça. Então Deus não faz exceção de pessoa. Agora nós vemos na palavra de Deus que quando Jesus veio aqui nessa terra, Ele perdoou vários tipos de pecado. Pessoa que se aproximava de Jesus e pedindo perdão, e Jesus perdoava. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio como um advogado. E a Bíblia diz que Jesus, como advogado, ele veio para nos absolver a acusação, aquilo que era contra nós. Porque nós, por causa do pecado, nós estávamos debaixo da lei do pecado. E aí Jesus Cristo, como advogado, ele veio para nos defender. A Bíblia diz que quando nós erramos, reconhecemos nossos erros e buscamos a Deus, recorremos a Cristo, encontramos a paz, encontramos perdão através de Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário foi para nos perdoar. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então Cristo está pronto para perdoar os nossos pecados. E como advogado, veio para nos defender. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: que a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Jesus veio para transformar a nossa vida. E como advogado, Ele veio para a acusação que era contra nós. Jesus veio para nos perdoar. A Bíblia diz que Jesus perdoou Zaqueu, que era um homem publicano, chefe dos publicanos e roubadores. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrependeu e disse: Senhor, aquele que eu tenho fraudado, eu vou devolver quadruplicadamente se eu tenho roubado alguém. Então, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Nós vemos que Jesus, como advogado, Jesus perdoou os pecados de Zaqueu, assim como Jesus perdoou o pecado do ladrão que estava ali na cruz do Calvário. Quando aquele ladrão estava ali blasfemando contra Cristo, mas a Bíblia diz que os dois estavam blasfemando. Mas chegou um momento de um se arrepender. Quando ele se arrependeu, ele disse, repreendeu o outro, dizendo: nem na hora da morte eu temo ao Senhor. Esse homem aí é justo, nenhum mal ele fez,
Nós estamos aqui porque nós merecemos. Depois ele olhou para Cristo e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão que estava ali na cruz do Calvário já tinha sido julgado pela sociedade, já tinha sido condenado pela sociedade, porque quem era pendurado ali na cruz era porque eram malfeitores. Jesus foi inocente, porque Jesus foi no nosso lugar, tomou a culpa sobre si no nosso lugar. Então ele já tinha sido julgado, condenado pela sociedade, mas Jesus, como advogado, quando viu que ele se arrependeu, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz que na mesma hora Jesus perdoou o pecado daquele moço, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus, como advogado, perdoa o pecado daquele malfeitor. Por isso que nós cremos, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, Jesus está pronto para perdoar. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, o que Jesus quer é um coração arrependido. E a palavra de Cristo para ele disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós vemos também Jesus como advogado. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 1 e diante, diz assim que os fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada no seu próprio ato de adultério, levou até a presença de Jesus e disse: mestre, na lei de Moisés manda que essa mulher seja apedrejada, porque ela tinha cometido o seu ato de adultério. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio, e Jesus em silêncio escrevia no chão, mas aqueles homens querendo tentar condenar tanto a mulher como condenar Cristo, e novamente disseram: mestre, na lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada, porque ela cometeu adultério. E tu o que é que diz? Então eles queriam uma falha de Cristo para também acusar a Cristo, porque se Jesus descumprisse a lei, não cumprisse a lei de Moisés, ele estava contra a lei de Moisés. E quando ele começaram a insistir, a Bíblia diz que Jesus ali, naquele exato momento, Jesus como advogado, e como advogado de defesa daquela mulher, quando todos acusavam ela, pegaram pedra para apedrejar, Jesus perguntou a todos, dizendo: quem não tiver pecado, atirai a primeira pedra. Todos que estavam ali, ao mais velho, ao mais novo, se recusaram, porque todos tinham pecado. Se tentasse apedrejar aquela mulher, Jesus revelava o pecado dele no meio de todos que estavam ali. E a Bíblia diz que o mais velho até o mais novo saiu da presença de Jesus. E quando saiu da presença de Jesus, Jesus, como advogado, pergunta àquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Quando ela olha para um lado, olha para o outro e diz: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Porque quem poderia condenar aquela mulher era Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus não pecou, mas Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Então Jesus, como advogado, Jesus disse para aquela mulher: mulher, vá em paz e não peque mais. Então, como um advogado de defesa, no meio dos seus acusadores, Jesus traz uma palavra para aquela mulher, e a todos que acusavam ela, saiu da presença dela, e Jesus, como advogado, perdoou. Eu quero trazer essa palavra dizendo que Jesus é o nosso advogado. Jesus perdoa os nossos pecados, não importa os erros que você cometeu, porque tem pessoa que nesse exato momento cometeu coisas que está pensando, que acha que não tem mais jeito, mas a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que todos venham a se arrepender. Porque no tempo da ignorância a pessoa faz coisa, na sua ignorância ele peca, ele erra, faz tantas coisas erradas, mas que ele venha se arrepender. E Jesus, como advogado, ele está pronto para perdoar. Então Jesus, ele é o nosso advogado. Então aproveite
oportunidade que Jesus está dando. Aproveite que Jesus, como advogado, está pronto para nos perdoar. Mas eu quero dizer que Jesus, ele é advogado na Bíblia Sagrada, mas também ele é juiz. E juiz é que vem dar a sentença. Está escrito no livro de João, capítulo 5, diz assim, João capítulo 5, versículo 22, que diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas que também deu ao Filho todo o juízo. Então veja só, também ao Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então Jesus, um dia ele vai julgar toda a humanidade. A Bíblia diz que toda a humanidade vai se ajoelhar perante ele e vai confessar só o Senhor é Deus. Então todos vão comparecer ao trono branco e vai ser julgado por Cristo. Menos o salvo, porque aqueles que aceitarem Jesus, ele estará salvo. Ele vai comparecer ao trono branco, mas não para ser julgado, porque o salvo, Jesus absorveu a sua conta, a sua condenação. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia Jesus será o juiz da humanidade. Então não seja você um réu para aquele grande dia, que você possa ser hoje um pecador arrependido e aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, tendo ele como advogado, porque o advogado está pronto para perdoar. Nós vemos na palavra de Deus Saulo de Társio. Saulo de Társio é um perseguidor dos cristãos, pedia carta livre para perseguir os cristãos, para matar. A Bíblia diz que na morte de Estevão, Saulo de Társio estava presente ali. Mas quando Jesus teve o encontro com Saulo, agora transforma Saulo. Saulo agora passa a ser Paulo, um grande pregador do Evangelho. Paulo, agora que perseguiu o cristão, passou a ser perseguido, mas ele anunciava o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que perdoa, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que restaurou a vida de Saulo, até o nome restaurou para Paulo. Então eu quero dizer que Jesus está pronto para perdoar. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, Jesus está pronto para perdoar. Agora eu quero fazer duas coisas. Primeira coisa, não seja igual a Adão. A Bíblia diz que Adão, quando pecou, ele botou a culpa na mulher. Ele colocou a culpa em Deus quando desobedeceu a Deus. Quando Deus perguntou a Adão, Adão, onde tu estás? Que Adão se escondeu. Comesse tudo o fruto proibido que eu disse que não era para comer. Adão disse, a mulher que tu me desse, ela me deu de comer. E eu comi, e eu pequei. Então Adão não assumiu a sua culpa, colocando a culpa em Deus. A diferença nós vemos de Davi. Davi, a Bíblia diz que foi segundo o coração de Deus. E quem era Davi? O homem signário, o homem que pecou, adulterou, o homem que errou. Mas a Bíblia nos mostra que Davi, toda vez que ele errava, ele assumia a sua culpa e falava para Deus, eu pequei, Deus, não afasta de mim o teu espírito. Então Davi, ele confessava a Deus e assumia a sua culpa. E a Bíblia diz que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Então não seja igual a Adão, colocando a culpa nos outros. Seja igual a Davi, assumindo a sua culpa. É isso que Deus quer. Porque Jesus, como advogado, quando a gente assume nossos erros, a nossa culpa, ele está pronto para perdoar. E essa palavra que eu deixo para cada um de nós, Jesus é o nosso advogado. E como advogado de defesa, ele não perde em questão. Ele está pronto para perdoar. Amém? Agora, para isso, o homem tem que arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e deixar, reconhecer os seus erros e reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra seja uma palavra de edificação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.